Shalom, ótimo dia para você, ótimo dia para nós. Que Deus te abençoe abundantemente. Louvado seja o nosso Deus, que temos o privilégio de vivermos mais um dia. E que este dia seja para honrar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor através de nós e também em nós. Que o Senhor possa abençoar o teu viver. Em nome de Jesus. Hoje vamos iniciar o livro de 1 Samuel, capítulo 1. Então pegue aí sua caneta, marca texto, sua Bíblia. Vamos orar para darmos início a esse momento privilegiado que temos vivido. Ler a palavra do Senhor nos amadurece, nos prepara, nos enriquece, nos eleva e temos experimentado disso. E você que está acompanhando a gente nessa jornada da leitura pela Bíblia, comente aqui nesse vídeo, diz quando você começou, se tem pouco tempo, se você já está desde o início, quando nós começamos pelo Novo Testamento. Vai ser um prazer conhecer, ver quando esse vídeo está sendo visto e que o Senhor possa de fato transformar o seu viver, de fato o Senhor possa transformar a sua vida, que a prática da leitura diária possa mesmo fazer parte da sua vida. O devocional, o momento ao qual você separa para ouvir o Senhor através da palavra, para se deleitar nele, entrar em adoração, conversar com ele, sentir a presença dele, adorá-lo, engrandecê-lo. Ele é um momento a qual não precisa ser fixo num horário, ou funcionar apenas na parte da manhã, ou funcionar apenas de noite. Não, é diário. Agora você precisa parar um tempo para este tempo, que você possa ver a diferença que faz ter esse momento com o Senhor. Através da intimidade com Deus, você começa a crescer espiritualmente, a ter discernimento. Nada ocupa o lugar do Pai mais na sua vida. Você começa a ter necessidade de querer agradá-lo. Você se preocupa em desonrá-lo. Você se preocupa em não estar no centro da vontade. Você se policia para estar sempre firme, atento, vigilante. Que bom podermos viver assim. Eu desejo para você um novo nível de intimidade. Eu desejo para você um novo nível de relacionamento. É muito fácil as pessoas dizerem que conhecem Deus, sabem quem Ele é, já ouviu falar. Muitos destes, inclusive, estão na igreja, nasceram num lar evangélico, anos de crente, mas nada disso diz respeito à intimidade e experiência com Ele. E o que eu quero para a sua vida é isso. Independente se você tem mais de 30 anos na igreja, ou se você chegou tem 3 dias, um dia, 20 horas, ainda nem tem 24. Se o seu desejo é estar no Pai, é isso que importa. Ele está disponível para quem se achega a Ele, com o coração aberto e desejoso por mais dele. E eu tô aqui para te ajudar nesse processo, para fazer com que a jornada no Senhor seja leve. Quando nós estamos juntos, temos com quem contar. É mais fácil a gente conseguir passar. Então eu estou aqui para estar segurando na sua mão, que a gente possa avançar no Senhor. A vida do cristão não pode ter retorno. Não tem uma faça rotatória para voltar, não tem. Na vida do cristão o caminho é reto, é para frente. No meio do caminho podem ter pedras, podem ter buracos,
Podem ter momentos onde as passadas serão mais lentas, outras onde você vai desejar correr, mas não tem como retroceder. Não tem escolha, até mesmo porque quem está no Senhor não quer voltar atrás, não quer voltar de onde Ele retirou, de onde Ele tirou, de onde Ele libertou. E eu quero que você experimente isso, viver intensamente no Senhor, experimentar dele, nele constantemente. E Ele está liberado para quem deseja. Se você quiser mais experiência com Deus, além da leitura, comenta aqui nos comentários, deixe aí, entra no grupo do WhatsApp para o devocional, que é um grupo exclusivo aqui das nossas leituras. Lá você vai poder deixar uma mensagem: eu gostaria de aprender a jejuar. Um exemplo, tá? Eu gostaria de saber como eu posso orar, quais louvores eu posso colocar quando eu estiver abatido, quais louvores eu posso colocar para começar bem animado o meu dia. Vamos juntos aprender. Não que eu já tenha tudo isso preparado para te enviar em arquivos, não. Mas eu faço questão de aprender junto, porque aqui nós estamos para caminhar de mãos dadas. E se o Senhor me deu a oportunidade de fazer com que a minha voz alcance em mais lugares, que Ele leve esse vídeo aonde Ele desejar, para o lugar que for, as pessoas que precisam possam ter acesso. É o meu desejo. Esse é o meu desejo. Que de fato esse canal seja um lugar onde a pessoa entra, se sente acompanhada, receba mesmo de Deus, seja nutrida no Senhor, fortalecido nele. Mas que deixe aqui também, eu quero que seja um canal onde vão ter testemunhos reais de pessoas que são impactadas por esse momento, por esse canal, por essa ação. Deixe registrado aí para nós nos vídeos, deixe seu comentário, convide outros. Eu sempre digo que o nosso papel é muito simples, perto do que o Espírito Santo faz. Convencer a pessoa do pecado, fazer com que haja de fato verdadeira transformação, mudança de comportamento, de caráter, de vida, de atitude, de palavreado, enfim, isso é com o Espírito Santo, não é conosco. Nosso papel é ser facilitadores do acesso. Convide, compartilhe, chame. O resto é com Deus. Amém? Pai, muito obrigada pela tua presença aqui na minha casa. É o meu desejo, Senhor, que cada vida seja impactada agora onde estiver com a tua doce presença. Como eu amo, Senhor, estar no Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque se eu sinto assim, é porque o Senhor está aqui. Obrigada por isso. Que seja assim em cada lar que me acompanha agora, Deus. Toca cada vida. Espírito Santo, entra com a tua paz, com a tua presença e inunda os lugares nesse momento, Senhor. Cada casa seja invadida por ti. Cada ambiente de trabalho seja invadido por ti, Espírito Santo. Cada carro, ônibus, meio de transporte, é num banco da praça, é no ponto de ônibus, onde quer que essa pessoa nesse momento está me ouvindo. Ah, Espírito Santo de Deus, Consolador, amigo verdadeiro,
ser notório, vivo, real. Que cada um possa experimentar da tua doce e maravilhosa presença. Obrigada, Pai, obrigada porque nós dizemos isso sempre, isso é verdade. Toda compreensão da leitura da palavra se dá através de Ti, Espírito Santo. Então nos ajude. Não estamos aqui para ler apenas, mas para de fato sermos alimentados, abastecidos, renovados. Ah, Deus, revele a nós toda a palavra que o Senhor deixou intencionalmente em cada livro que passarmos. Hoje, Senhor, iniciamos 1 Samuel. Ensina-nos com este livro, fale aos nossos corações, nos faça crescer, amadurecer e estar prontos e preparados para o novo tempo que o Senhor tem para a tua igreja. Ah, Senhor, cada dia que vivemos é um dia menos para a sua volta. E queremos estar preparados para quando isto acontecer. Que o nosso lugar já esteja sendo preparado, nosso nome escrito no livro da vida e possamos ser reconhecidos por Ti. O meu reconhecimento o que eu desejo é que o Senhor saiba de mim e esteja me esperando. É o meu desejo para a minha família, os meus, para as pessoas que estão caminhando comigo, para esses que o Senhor tem me apresentado através aqui das redes sociais. Ah, Senhor, o nosso anseio, o nosso desejo está nos céus. Qualquer coisa que conquistarmos aqui na terra seja para a honra e glória do Teu nome, através de nós. Mas a nossa busca diária é para um dia encontrarmos contigo e que possamos apresentar as nossas mãos, sabendo que tudo que veio a nós fizemos com excelência e agradamos o Senhor. Obrigada por isso. Obrigada por tudo que o Senhor já fez e por tudo que ainda faz. Obrigada por ser o mesmo ontem, hoje, eternamente. Obrigada pela segurança da Tua companhia e presença diária. Nós Te amamos. Amém e amém. Peraí. Amém. Que você também tenha sentido aí a presença do Senhor. Chorar nele é muito bom. Senti-lo é muito bom. Que você sinta essa paz, essa presença, essa companhia aí onde você estiver. Amém? Então vamos lá. 1 Samuel. Começamos um novo livro, encerramos ontem Ruth, aprendemos tanto num livro curto, mas como eu disse, como nós temos vivido essa experiência de acompanhar a história, né? Faz todo sentido. E aí por isso que a gente consegue, de fato, compreender o que se passa. Então vamos lá, o primeiro livro de Samuel começa assim. Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufi. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios
ao Senhor Todo-Poderoso. Deixa eu marcar isso. Todos os anos. Todos os anos. A fim de adorar e oferecer sacrifício ao Senhor Todo-Poderoso. Falei que ia deixar marcado na minha Bíblia a partezinha aqui do... Cadê? Isso eu vou deixar. Do nosso glossário, né? Porque tá marcada aqui agora, tá com um asterisco ali a palavra sacrifício. Eu acredito que sempre que aparecer vai estar. Mas eu não lembro de ter falado sobre sacrifício. E tá assim, olha. Sacrifício animal, cereal ou bebida oferecidos a Deus como parte do ato de adoração. Ok. Então, deixa eu marcar aqui nosso glossário, nosso vocabulário. E continuando. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. O Senhor não permitisse ainda. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Gente, a Penina no santuário, sangue de Jesus tem poder. Estava sendo usada pelo outro, né? Para irritar, para provocar, para fazer com que a outra se sentisse mal, que chorasse. Isso não era uma vez, não. Ano após ano. Misericórdia, Jesus. Misericórdia, Deus. Versículo 8. Um dia, o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Uau! Opa, peraí, o versículo 11. Cadê o versículo 11? Ah, ainda não cheguei. Então tá bom. Tem um comentário aqui que eu achei que tivesse passado. Versículo 9. Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Estavam em Siló, ou seja, estavam lá na cidade para oferecer sacrifício e adorar a Deus. Então, estavam ali, tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. E aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, a tua serva, vê a minha aflição e lembre de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, eu prometo que eu dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Aí esse é o que estava escrito lá no rodapé. Não cortar o cabelo era um sinal da sua dedicação ao serviço de Deus. Versículo 12. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar
atenção nela. Olha, continuou orando ao Senhor durante tanto tempo. 13. E notou que os seus lábios só mexiam, porém não saía nenhum som. Quantas vezes você já orou assim? Você pode sentir agora como Ana, quando bate a dor e às vezes não tem como, às vezes, por palavras. Mas o Senhor diz para nós que o Espírito de Deus intercede por nós, junto a Ele, por gemidos inexprimíveis. Ele consegue decifrar aquilo que você e Deus, somente entre você e Deus, o Senhor recebe. E aí Ana estava orando em silêncio. Mas Eli pensou que ela estava embriagada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se você para de beber. Olha, gente, Eli já foi julgando. Sacerdote, sentado no templo, ou seja, estava ali dentro da igreja, mas já estava julgando. 15. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Eu não bebi nenhum tipo de bebida. Eu estou desesperada. E eu estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Contando a aflição para quem, gente? Para a vizinha? Contando a aflição para os outros que passam na rua, vendo se acha algum aliado que está passando a mesma dificuldade para juntar e reclamar? Não, Ana estava no lugar certo, confiando, confessando, contando a aflição para a pessoa certa, para aquele que ouve e pode resolver. Estava orando, eu estava contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque eu sou muito infeliz e sofredora. E aí Eli percebeu e disse: vai em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Ana, uma mulher de Deus, mesmo que ela tinha o direito de responder Eli porque ele a julgou, de falar: como assim? O Senhor não conhece a minha história? Não sabe quanto tempo eu tenho passado, a minha aflição, e vem dizer que eu tô bêbada? Vê primeiro, depois você julga. Tá errado, não pode fazer. Não, gente. Ana, uma mulher de Deus, sábia, respira fundo e fala: ah, Senhor, se o Senhor não ouvir um som saindo da minha boca é porque eu estou triste. Eu estou infeliz, estou sofrendo desesperadamente. Eu estava orando e confessando, contando para Deus aquilo que me aflige. Não imagine que eu sou uma mulher imoral. Eu estava orando daquele jeito porque eu estou sofrendo. Uau, gente! Quanta lição! Quantas vezes você perde a bênção porque quer ter razão? Perde a bênção porque quer sair por cima, quer entregar uma palavra na mesma altura que te entregaram. Muitas das vezes você vai ser convidado a agir completamente diferente de como se espera, mas agir exatamente como o Senhor deseja.
fazer exatamente como o Senhor faria. Versículo 18, que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela olhando para ele. Uau! E saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Olha, gente, que bom ler isso. Essa frase dela também, que o Senhor sempre pense bem de mim. Eu me vejo como Ana aqui. Eu acho que às vezes você ou alguém possa também se identificar. Isso vai muito do perfil. Olha como é bom ler a palavra do Senhor com a ajuda do Espírito Santo e podendo fazer isso com vocês também. Eu nunca tinha percebido isso. Quando eu começo a ver chaves em textos e histórias que eu nasci ouvindo, cresci ouvindo. Para mim é como privilégio ver respostas e palavras em textos comuns que até então eu não sabia. Obrigada, Deus. Ana sai em paz daquele momento ali, porque o que ele responde para ela faz ela perceber que ele entendeu que ela não era uma mulher imoral, e ele pôde perceber o que de fato estava acontecendo com ela. E aí ela fala: eu espero que o Senhor nunca pense mal de mim. Responde, sai, come alguma coisa, imagina uma fruta, sabe? Pega uma fruta, talvez lá como ela já saiu do templo, ela tá lá fora. Come alguma coisa e já não estava tão triste. Por quê? Porque ela sabia para quem ela tinha contado. Por mais que a resposta não venha no nosso tempo, diz para nós que passavam-se ano após ano e era a mesma coisa. Ana entrava, chorava, sofria, era humilhada, perseguida pela rival, orava, pedia. E aí neste ano a mesma coisa. Tanto que aí agora ele percebe, tem um mal entendido, a julga como embriagada, ela explica que não, ele a abençoa, ela fica melhor e sai já não tão triste. Ai, que bom saber disso. A paz que excede o entendimento, gente, é isso. Tinha já resposta para Ana? Não. Ana já tinha solução aqui? Ainda não. Mas ela já não estava tão triste. A paz que excede entendimento é isso. Mesmo em meio ao processo ainda, você consegue sorrir, se alegrar, viver, permanecer, continuar avançando, crescendo, sabendo que para quem você entregou a situação, o problema, para quem você confessou, confiou, ele pode resolver. Seus ouvidos não estão tampados, eles permanecem atentos, te ouvindo. Ai, é tão bom. Continuando, versículo 19. Na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve sua noite com a sua esposa Ana, e o Senhor respondeu à oração
dela. Aleluia. Respondeu a oração. Ela ficou grávida e no tempo certo, aleluia, no tempo certo, deu à luz um filho, pôs nele o nome de Samuel. Samuel em hebraico soa parecido com a frase pedir a Deus. E explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Eucana e a sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. E ela disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. E Eucana respondeu: faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado. E o Senhor faça com que de fato se cumpra a promessa que você fez. E então Ana ficou em casa e amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Odre, vamos ver qual é a palavra, como está significando aqui. Vasilha feita com o couro inteiro de um animal, servia para guardar ou transportar líquidos. Um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. E Ana disse: meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé orando. Aqui de pé orando. Eu imaginava Ana prostrada. Cadê? Olha, Ana se levantou aflita. Eu achava todas as vezes quando eu lia, eu imaginava Ana prostrada. Tem alguma parte que Ana continuou orando, notou com seus lábios. Ana não estava prostrada, gente. Estava orando em pé. Sempre imaginei que Ana nesse tempo estava prostrada, chorando. Ela estava de pé orando. Continuando, versículo 27. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e Ele me deu o que eu pedi. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Eu pedi e Ele me deu o que eu pedi. Estou dedicando ao Senhor. Enquanto Ele viver, pertencerá ao Senhor. Enquanto Ele viver, pertencerá. Eu pedi e Ele me deu o que eu pedi. E eu estou dedicando ao Senhor. Enquanto viver, pertencerá ao Senhor. E então eles adoraram a Deus ali. Samuel era muito novinho.
quanto tempo de vida será que ele tinha, hein? Vamos orar. Pai, obrigada pela leitura do primeiro capítulo de Samuel. Deus, obrigada. Quanta chave, Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. Que tudo que temos aprendido nesta jornada, nesta caminhada, fique em nós, Deus. Não deixe passar, não deixe sumir com o tempo. Que fique arquivado em nós, gravado em nós. E no tempo certo, quando preciso, na situação esperada, enfim, Senhor, quando for necessário, Deus, traga a nossa memória. Ainda vou chegar e lembrar das referências e poder dizê-las, citá-las, sem sombra de dúvidas. Hoje eu consigo, Senhor, falar dos textos, lembrar das passagens, mas eu não consigo ainda citar aonde estão. Ah, Pai, quero tanto poder saber isso também. Nos ajude nesse processo. Obrigada por isso. Amém e amém. Glória a Deus, bora lá. Entramos em 1 Samuel capítulo 1. Se o livro de Ruth foi sobre uma colheita, esse livro é sobre uma intercessão. É um dos capítulos mais humanos de toda a Bíblia. Aqui nós vemos a oração não como uma fórmula religiosa, mas vemos a oração como um derramar de alma. Uau! E aqui a transição é clara, a gente sai da estrutura familiar de Ruth para a formação da estrutura política e espiritual de Israel, com a figura de Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos grandes profetas. Aleluia! Samuel, a oração que transforma o vazio em propósito. Ana era uma mulher estéril, uma mulher humilhada, profundamente triste, e ela sofreu em silêncio por anos. Mas algo mudou quando ela decidiu que a sua dor não seria desperdiçada. E Ana nos ensina algo para nós. Primeiro ponto, Ana não pediu um filho apenas para silenciar Penina. Ela pediu um filho para dedicar a Deus. Quando o seu desejo sai do campo do eu quero e entra no campo do o que Deus quiser, você se torna imparável. Qual é o seu pedido hoje? É para a sua satisfação ou é para o propósito de Deus? A Bíblia diz que ela orava no seu coração, movendo apenas os lábios. Era uma oração tão profunda que o sacerdote Eli achou que ela estava bêbada. Não tenha medo de ser mal interpretada pelas pessoas quando você estiver na presença de Deus. Não tenha medo disso. Não se preocupe como vão te olhar. Quando você estiver na presença do Senhor e sentir o desejo de se derramar, se derrame. Tiver o desejo de pular, pule. De ajoelhar, de ir à frente, faz o que o Senhor tocar. Não se preocupe. O seu clamor não precisa ser compreendido pelo mundo. Ele precisa ser ouvido por Deus. Eli, mesmo tendo falhado em muitas coisas, ele deu a palavra certa. Vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que você fez. Às vezes o que precisamos para sair da estagnação é apenas uma palavra de liberação, de autoridade. Ana creu na palavra e mudou a sua postura. O seu semblante já não era mais triste. A fé muda o seu rosto.
antes mesmo de mudar a sua realidade. Aleluia! A fé muda. E o resumo para nós: se Deus respondesse ao seu maior pedido hoje, ele seria algo que traria glória a Deus ou apenas iria suprir uma carência sua? Ana parou de andar triste antes do milagre acontecer. O que você está fazendo para mudar o seu semblante hoje, crendo que a resposta de Deus já está a caminho? E identifique uma área em que você se sente estéril. Em vez de focar no problema, foque na oferta. Senhor, o que eu posso te entregar se o Senhor me der essa vitória? Que tremendo! Frase para nós no dia de hoje: não tente explicar a sua dor para quem não consegue ouvir o seu clamor. Vá direto ao altar. É o que eu falei no início, é isso. A oração que muda a história não é a que segue regras. A que muda a história é a que derrama com sinceridade a alma. Ana não mudou a sua realidade quando o filho nasceu. A Ana mudou quando ela decidiu crer que a sua oração foi ouvida. Palavra-chave para nós desse capítulo 1 é intencionalidade. Ana nos ensina que a angústia, quando levada ao lugar certo, deixa de ser um peso e se torna combustível de um grande chamado. Aleluia! Essa cena da Ana mudando o semblante antes do milagre chegar é para mim a ápice da inteligência emocional bíblica. Ela acessou o resultado na alma antes de tocá-lo com as mãos. Você precisa já tomar posse daquilo que o Senhor tem para você, tomar posse do lugar para onde Ele vai te levar, de que a dificuldade que você passa não é o lugar final da sua vida, não é o seu destino. Nós sempre falamos, é uma estação. É um caminho, é uma fase. Então, viva como alguém que aquilo ali não é para você. Haja como alguém que sabe que isso aqui é um tempo. Isso aqui não é o meu fim. Esse não é o meu fim. Não acabou minha história. Esse não é o meu fim. O Senhor diz isso para nós. Capítulo 2 vai trazer para nós o Cântico de Ana, um poema profético de tirar o fôlego, que define a soberania de Deus e o contraste doloroso entre o chamado de Samuel e a decadência moral dos filhos de Eli. E nós vamos analisar esse contraste juntos amanhã, sexta-feira. Que o Senhor abençoe sua vida, seu dia, e te espero amanhã para a próxima leitura. Para encerrar nosso momento, uma palavrinha para nós deste maná diário. Eu vou sair desse deserto. Link na descrição do vídeo, lá da nossa loja da igreja, direto aí do Stories, Projeto Vida Store, falando inglês. E o que eu quero compartilhar com você hoje é o capítulo 135, o que você abriga em sua tenda? Extraído do texto de Ezequiel 37, de 26 a 28. E a frase principal para nós é: se nossa vida está centrada nele, podemos caminhar com confiança, sabendo que ele nos guiará, que ele nos protegerá e que ele nos levará às águas tranquilas, onde encontraremos descanso e força para seguir adiante. Então a pergunta que fica é: o que está no centro da sua tenda? Assim como a tenda de Israel abrigava a Arca da Aliança, o lugar da presença de Deus, nós também podemos escolher viver sob essa mesma cobertura. O
que você abriga na sua tenda. Que nós possamos juntos desejar que o centro da nossa vida, quem nos conduz, é o Senhor Deus, é Ele. E nada vai ocupar o seu lugar em nós, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Eu espero você aqui amanhã para a leitura do próximo capítulo. Comenta aí para mim o que fez sentido para você, quais as chaves viraram na leitura desse capítulo, o que você absorveu, o que eu pude compartilhar aqui que fez sentido para a sua vida. Me escreve, diz aí, que eu vou ter um prazer e satisfação em poder te ouvir e ler o que você tem para me deixar. Que o Senhor te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Beijo, tchau!